Olá pessoal, este vídeo ele está sendo feito para mostrar os resultados do nosso teste, do nosso ensaio no experimento 2, em que nós utilizamos o combate direto com retardantes, né, numa bomba costal e com água na outra bomba costal, né. Eu vou apresentar alguns detalhes apenas para quem não estava em campo, né. Nós tivemos um combatente então usando essa bomba, né, com retardante. Ainda tem retardante nela. Ali nós temos o sistema embarcado OBA, tá? Esse OBA pega vários dados, né, inclusive a posição, tem um GPS, tem medidas de monóxido de carbono, essas coisas todas, poluição, tá certo? Velocidade. E também nós temos aqui um outro instrumento que é a sonda Safira 3, né? Bom, essa é a parte frontal da sonda. Eu vou apresentar uns detalhes para vocês, né? Ela tem câmera, ela tem sensor de infravermelho termal, né? Monóxido de carbono, material particulado. Essa é a frente dela, né? E aqui é a parte de trás. Inclusive a gente coloca um telefone celular para conseguir também uma gravação com o celular, tá certo? Bom, tô gravando isso apenas para explicar para quem não estava, né, no dia, tá certo? Então vamos lá, eu vou filmar a tela do computador agora, né? E a gente vai olhar para os dados, o que nós temos como os dados, né? Então vamos lá. Bom pessoal, nós usamos 3 drones, foram 3 drones que no qual um foi recuado, ficou mais recuado, e outro ficou mais à frente. Esta imagem que eu passo aqui mostra então a filmagem do drone recuado. Iniciando então. Notem a presença de um drone aqui à esquerda voando, o outro drone aqui à direita voando, tá? Um combatente aqui com bomba costal, com água, e no outro lado o outro combatente com bomba costal. E aí inicia-se o fogo. São 2 pinga-fogos que saem das laterais e se encontram no centro, iniciando o fogo. O diretor de queima, né, o coordenador de queima, fica observando, né, e grita para os combatentes na hora de iniciar o combate, tá? Um detalhe, gente, é muito importante a gente ter rádio, não para mandar parar o fogo, ô combatente, pare de combater, não, para iniciar, porque o barulho do fogo e dos 3 drones é tão alto que às vezes as pessoas não entendem. O fogo está crescendo. Notem que o vento está alinhado, não está bem alinhado nessa parcela, está puxando um tanto para a direita, né? Nós temos bandeirolas em cima do carro, a gente vai precisar também ter bandeirolas ali, uma biruta, no experimento mesmo. Aí o combate já iniciou. Notem que um dos drones, o da direita aqui, vai se afastar porque ele perde o combatente no meio da fumaça, tá certo? Notem também que o combatente que trabalhou com produto químico, com retardante, tá? Ele fez essa lateral aqui, ó, né? Ele fez essa lateral, enquanto que o combatente de água já foi direto, né? Ele não fez a lateral, ele já foi meio que seguindo basicamente na direção do vento, né? Bom, isso sugere que seja um combate mais fácil com água e em função da direção do vento. O fato é que chega um ponto em que os 2 combatentes ficam próximos, tá? E eles conseguem o controle. Bom, note que eles estão voltando basicamente pelo mesmo caminho, né? Na tentativa ou fazendo o rescaldo, né? Então é um vai e volta. O combatente de água, ele faz apenas um retorno, tá? Fazendo o rescaldo. Enquanto que o combatente que está com produto químico, ele fez o seguinte: ele volta fazendo o rescaldo, inclusive apagando uma determinada chama que ficou ali na beirinha da parcela, ó lá, né? Apagando, e depois ele retorna pela cicatriz fazendo uma inspeção, né? Ele vai retornar agora, ó, retornando, fazendo uma inspeção, e ele sai, ele abandona o combate pelo meio da parcela, né? Então ele está beirando a cicatriz agora,
vocês vão verificar que ele vai agora adentrar o meio da cicatriz. Ele observou, ele checou a situação geral, né? Tá tudo sob controle, então ele já vem andando por dentro da cicatriz e o trabalho está, a missão está cumprida. Tá joia? Bom, pessoal, eu vou mostrar agora os detalhes das imagens dos outros drones, porque a ideia era que cada drone ficasse com um combatente, mas a gente teve alguma dificuldade. Vamos discutir isso antes de olhar os outros dados, tá? Bom, o drone que ficou com água, né, ele teve a melhor de todas as imagens. Eu vou colocar aqui em câmera acelerada, eis o combatente, ele está ali pronto para iniciar o combate, tá? E daí o pinga-fogo vem, faz o fogo, vamos acelerar, né? Tá? E daí chega um ponto que ele vai iniciar o combate, né? Então, aí acelerado e ele combatendo, tá? Notem que apesar da fumaça, o drone ainda conseguiu travar o alvo, que é este combatente, tá joia? Ele volta, faz o rescaldo, apaga, e notem a pontinha que fica ali, né? Basicamente uma pontinha com fogo ali onde eu estou, aliás, de camisa cinza, tá joia? Então vamos ver a imagem do segundo drone, né? Que é o drone que trava no combatente com o retardante. Então vamos lá. O fogo iniciado, o combatente ali esperando. Notem que o fogo está vindo para a parte aqui mais debaixo do vídeo, né? Então o vento não estava bem alinhado. E vamos acelerar então, vamos acelerar. Note que o combatente faz uma lateral, né? E daí ele se perde no meio da fumaça e o piloto do drone não consegue mais achar, né? E de fato é uma situação muito, muito complexa, até que chega um ponto que o piloto do drone começa a acha de novo o combatente, mas nessa situação o incêndio já está basicamente controlado, tá? Então, em síntese, as imagens dos drones são essas. Agora eu gostaria de mostrar as informações da sonda OBA, tá certo? Nesse gráfico aqui, a gente vê aqui a temperatura, notem a temperatura do ambiente, né? Então essa imagem, esse gráfico mostra dessa posição aqui, com essas fotos tiradas pela sonda OBA. No começo as temperaturas são bem elevadas, na faixa dos 250, 220 graus, e à medida que o tempo passa vai diminuindo, beirando até os 50 graus, né? Bom, essa diminuição, é claro, ela ocorre porque o ambiente vai esfriando, tá bom? E qual que é a importância disso? A importância disso é mostrar as condições laborais, tá? É essa temperatura do ambiente que o combatente encara. E isso porque eu estou no barlavento ainda. Aquele sujeito que está combatendo, né, que é bem atípico, mas que ele combate ou pelos flancos ou pelo barlavento, né? Ou melhor, pelo sotavento, ou seja, a chama sendo lançada para ele, né? Ele fica numa situação bem pior. Essa imagem que eu apresento aqui é a fotografia que foi tirada logo após o combate, tá? Então notem que ficou uma cicatriz na forma de delta, né? Um triangular, tá? Notem que pela esquerda foi uma linha mais reta em direção ao pico, né? A parte mais mais acima, enquanto que o combate pela direita se deu, né? Também pegando um pouco da borda, né? Na fronteira com o acero. Bom, quando a gente coloca a cicatriz, né? A gente consegue verificar as linhas da sonda número 1, que é com água, nesse vermelho mais forte, a ida do combatente, que ela representa, tá, as duas fases do combate, que é o resfriamento e o abafamento, que na verdade foi feito sem abafador. E o rosinha aqui mostra o retorno do brigadista para apagar um fogo que tinha aqui no começo ainda.
Essa parte rosa, então, ela está representando a terceira fase do combate, né? Que seria mais aquela fase do rescaldo, tá bom? Isso para o combatente número 1. E agora a gente observa que para o combatente número 2, a mesma coisa. Num azul mais forte, a ida, né? Note que ele faz um retorno aqui, né? Tá? Ele faz uma voltinha e depois prossegue, tá? E depois em verde ele retorna, representando a terceira fase. Bom, e agora os níveis de poluição. Quanto mais escura essas setas, tá? Maior a concentração de monóxido de carbono, maior a poluição. Por incrível que pareça, a menor concentração ocorreu nesse sujeito que estava aqui usando o retardante químico, muito embora ele tivesse bem alinhado ali com a chama e a fumaça indo para cima dele, né? Eu não sei se foi a estratégia dele de combate, não sabemos ainda. Enquanto que esse que combateu com água aqui pela esquerda, tá? Ele foi exposto a uma maior concentração de monóxido de carbono. E daí o que a gente está falando é de valores bem elevados, tá? A gente está falando de valores que chegam a 10 ppm, tá? Então 10 ppm já é um valor assim, dá para permanecer vários minutos, né? Nessa situação, mas não muito, tá? Então uma situação de atenção de fato, né? Em relação ao material particulado, né? O material particulado foi tão elevado, mas tão elevado que ultrapassou o limite do sensor, que é de 1000 microgramas por metro cúbico, isso. Muito alto, né? Então realmente é um nível de exposição assim, impensável. Tá? Bom, vamos dar uma olhada agora na geometria dessa cicatriz aí, né? A gente pode pensar numa situação hipotética em que o vento está bem alinhado de baixo para cima, tá? De sul para norte. O que nós teríamos? Um modelo que a gente pode chamar de modelo isotrópico, né? Então, nós teríamos aqui, nessa cabeça aqui, nesse ponto em que acaba essa linha lilás aqui, o ponto em que os dois combatentes se encontraram, né? Então, o que acontece? O combatente com água, né, pegou uma seção aqui, né, que deu 17,92 metros, né? Enquanto que o combatente que combateu com químico, 13,68 metros. Quanto que percorreu o combatente com químico? 28,4 metros. Desde a sua saída aqui, né, até o encontro com o brigadista que estava usando água, que andou ao total 27,64 metros. Mas esse é o modelo idealizado, né? Porque o vento não estava alinhado, tá certo? O vento estava desalinhado, portanto, né, a gente tem que trabalhar com um modelo anisotrópico. Essa que é a ideia. Anisotropia significa que existe um vetor de direção. No caso, o vetor de direção é o vento, tá? Então notem aqui, nós temos uma linha, tá, iniciando aqui, né, fazendo todo esse percurso, tá? E nós iniciamos aqui no combatente com químico, nessa pontinha onde efetivamente ele começou a adentrar no combate dentro da parcela e não auxiliado pelo aceiro que tinha, né? E coincidentemente, quando a gente observa o início do combate aqui, o ponto da continuidade do combate do combatente com água, né, também está na mesma linha. Se não fosse, tudo bem. O fato é que a gente pode identificar aqui uma linha ortogonal à linha do alinhamento do vento, tá? Então isso faz com que a gente consiga, tá, definir triângulos, tá? E são esses os triângulos, tá? Cada combatente gerou o seu próprio triângulo, ou seja, o cateto oposto, tá, é a própria linha do vento, tá? Portanto, formam-se ângulos, né? Então, vejam aqui no combatente com água, tá? Forma-se um ângulo aqui, onde eu estou indicando, com 52,77 graus. Isso representa, tá, uma cotangente de 11,86, tá? Só destacando, se esse ângulo for muito fechadinho, como ocorreu neste outro combatente com químico, mais fechadinho, essa cotangente diminui 7,69, tá? Que dá 33 graus de abertura, tá certo?
Bom, por que eu estou falando da cotangente? A cotangente é uma métrica fácil de compreensão, tá? Ela é o inverso da tangente, é o cateto adjacente dividido pelo oposto. Bom, eu quero que vocês entendam que o cateto oposto aqui, que é na linha do vento, quanto mais forte for o vento, ou as condições de queima, combustível, vários fatores, tá? Temperatura, quanto mais rápido se propagar o fogo, portanto, maior vai ser esse cateto, tá? Oposto. E quanto mais rápido for o combatente andando ao longo desta linha aqui de combate, tá? Ele vai fechar o ângulo, na verdade. Ele não vai deixar com que este triângulo tenha um cateto oposto tão grande. Então, a cotangente varia de zero, quando o ângulo é totalmente fechado, e vai até infinito, quando o ângulo é totalmente aberto. Então, vejam bem, o que a gente pode pensar como métrica? Quantas vezes o 7,69, tá? Essa cotangente é maior que o 11,86, tá? Essa proporção entre essas duas métricas mostraria então uma geometria de triângulos formados que indica então o quão mais eficiente, né? O quão mais rápido, mais ágil, eu não sei o termo correto para isso, seria o combate químico diante da água ou o oposto. Este é um cenário então para o modelo anisotrópico, no qual a gente vai ter que ter controle da direção do vento, a gente vai ter controle, vai ter que ter os dados de vento, e a gente tem, porque a gente tem uma estação meteorológica lá, coletando dados a cada 1 segundo ou 2 segundos, né? Esses dados são perfeitamente sincronizáveis com os outros equipamentos, por exemplo, a sonda Zobar, o Safira, os drones, né? Todos utilizam o horário fornecido por satélite GPS, e a precisão é na ordem de centésimos de segundo. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Só tem um negócio, a gente tem que verificar que os combatentes, no debriefing a gente conversou lá, que os nossos combatentes precisam ter o mesmo método de combate, tá? Então notem que um combatente foi, depois ele voltou fazendo rescaldo, e depois ele avançou de novo, né, para fazer a inspeção. Esses dados todos ficam registrados na sonda, tá certo? Eu não mostrei aqui, nem vou mostrar agora, porque já estamos muito avançados no vídeo, mas os dados da quantidade de líquido, seja retardante ou água lançado, também foram muito equivalentes, e a gente tem isso mapeado, tá? A gente tem as direções de lançamento de água, tem vários dados que, numa análise com mais tempo, né, a gente gastou, na verdade, apenas um dia para fazer toda essa análise aí, né? Então, assim, é só uma interpretação mais inicial, né, do que vai acontecer na próxima semana, tá certo? Eu peço a todos que reflitam sobre isso que eu mostrei, porque nós aprendemos. Eu julguei que foi sucesso isso, mas tem muita coisinha para acertar. Precisamos utilizar rádio, porque o combatente lá na ponta, na hora de iniciar o fogo, ele às vezes pode não escutar. Por quê? Porque são 3 drones voando na cabeça. Cadê o cara que eu tenho que ir? Puta, libera ele, deixa ele mais Ele fica mais isolado. Também. Outra coisa, um dos drones perdeu o brigadista por causa da fumaça. Qual o tipo de voo? Né? Esse voo recuado que pegou os 2 brigadistas juntos, o primeiro que eu mostrei, me pareceu o mais adequado. Mas a gente tem que repensar o tipo de voo. Quem sabe um voo nadir, bem por cima, né? Um voo mais alto, né? E bem por cima, tá? Para a gente conseguir realmente ter uma projeção bem ortogonal, para a gente ter uma noção bem melhor do que a gente está vendo em termos de combate, tá? Em relação também aos combatentes, né? Quem sabe uma estratégia de quando os combatentes se juntam no finalzinho ali do combate, quando eles se encontram na linha do fogo, extinto ou, sei lá, controlado, um desligue a sonda do outro, né? Porque a sonda Zobar, ela tem um botãozinho de liga e desliga ali, é só uma questão de desligar, tá? Então, pode ser feito isso, tá? Ou pode ser pensado que, na verdade, de imediato esses combatentes saem, tá? E deixa a última fase, quem sabe ali
o rescaldo, né? Por conta de outros, né? Aí é um negócio para o pessoal dos bombeiros pensar, é um negócio para o pessoal do Prédio Fogo Cendi, né? Que é o coordenador de queima, pensar, porque assim, temos alguma coisa bem promissora em termos de análise da eficácia, da efetividade e eficiência do uso de retardantes, né? Inclusive os impactos em relação ao combatente, às instituições, né? Ali de retardante a gente gastou alguma coisa em torno de uns R$5 de retardante, porque usou apenas 1/3 da bomba, né, de retardante. Então, e aí, R$5 é caro, é barato, né? Então isso aí é uma das coisas boas que vão aparecer no trabalho, tá? Não sei se eu falei tudo, mas foi o que deu para mostrar para vocês. Muito obrigado, parando a gravação.